Olá! Que a paz de Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um material riquíssimo em mãos, anotações de duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, e o nosso foco é um dos textos mais poéticos e, francamente, misteriosos da Bíblia, o capítulo 2 de Cantares de Salomão. E a nossa missão aqui é tentar entender uma tensão que esse capítulo apresenta de uma forma brilhante. O amor romântico é pura paixão avassaladora, algo que nos faz desfalecer, ou é uma construção paciente, sábia, que precisa ser protegida? Cantares 2 parece dizer que é, de alguma forma, as duas coisas ao mesmo tempo. E é esse equilíbrio que vamos explorar. Exatamente. É um texto que nos convida a mergulhar na linguagem do coração. E o desafio é que ele não nos dá um manual de instruções, mas sim uma série de pinturas, de cenas carregadas de metáforas. O que a gente vai fazer é olhar para essas pinturas e, com a ajuda das notas de estudo, tentar decifrar o que elas nos dizem sobre a natureza do amor. Desde a forma como um casal se enxerga, até os perigos que ameaçam essa visão e a sabedoria necessária para perseverar. Vai ser uma conversa fascinante. Com certeza. Ok, vamos começar a desvendar isso. O capítulo abre com uma declaração da noiva que é muito famosa. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Minha primeira impressão lendo isso é de uma certa humildade. As fontes nos dizem que Saron era uma planície costeira, então essas flores seriam comuns, não algo exótico ou raro. É como se ela dissesse, eu sou só mais uma. É isso mesmo. Se vê como uma flor bonita, sim, mas uma flor do campo. Acessível, talvez. Comum. Comum, exatamente. Não há arrogância na forma como ela se apresenta. Mas o que é realmente transformador não é o que ela diz sobre si mesma, mas a resposta imediata do noivo. Ele ouve isso e redefine tudo. E como ele faz isso? É uma virada de chave impressionante. Ele diz, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Ele pega a imagem que ela usou, o lírio, e a coloca num novo contexto. Ele não nega, ele eleva. É como se ele dissesse, você pode se ver como um lírio comum, mas para mim, no contexto do resto do mundo, você é única. As outras são como espinhos, talvez não no sentido de serem más, mas de serem ásperas, indistintas. Você se destaca de forma absoluta. Nossa, isso é muito poderoso. Não é sobre negar a realidade, mas sobre revelar uma verdade mais profunda pela perspectiva do afeto. Exato. É a diferença entre como nos vemos e como somos vistas por quem nos ama. E o mais bonito é que não é uma via de mão única. Ela faz exatamente a mesma coisa por ele. Exatamente, a admiração é mútua. Ela responde dizendo, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. E aqui, de novo, o contexto que as fontes nos dão é crucial. As árvores do bosque na antiga Palestina eram, em geral, árvores silvestres, que não ofereciam muito mais do que, uma presença. Ou seja, eram apenas árvores. Ocupavam espaço. Exato. E no meio desse bosque de opções genéricas, ela o enxerga como uma macieira. Agora, pense no que uma macieira oferece. Beleza? Sombra, refrescante e, o mais importante, fruto. Ela oferece sustento, doçura, algo que nutre. Ela está dizendo, todos os outros são paisagem. Você é o único que me alimenta, que me dá refúgio, que me satisfaz. Essa ideia de sustento num relacionamento vai muito além do material, né? É um sustento emocional, espiritual. Sem dúvida. É encontrar em alguém um lugar de descanso e nutrição para a alma. E parece que é essa segurança que permite que o relacionamento dê o próximo passo. Com certeza. E o próximo passo é gigantesco. A cena muda de um ambiente natural, um campo, para um lugar social. Ela diz, levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. A sala do banquete, que uma das bíblias de estudo traduz como casa do vinho, é um lugar de celebração. É a transição do privado para o público. E essa transição para o público não traz uma nova pressão? De repente, o relacionamento que era só deles, agora está à vista de todos. Isso não é um risco?
É um risco e um passo de maturidade. E é por isso que a segunda parte da frase é tão importante. E o seu estandarte em mim era o amor. As fontes explicam que o estandarte, uma bandeira, era um símbolo militar. Era hasteado para dizer a todos: este grupo pertence a este general, a esta nação. Era uma declaração de identidade e pertencimento. É quase a versão antiga de mudar o status de relacionamento nas redes sociais, mas com um peso infinitamente maior. Exatamente. Não é só um clique, é uma declaração pública de identidade. Muda tudo. Ela está dizendo: ele não apenas me trouxe para um lugar público, ele me reivindicou publicamente. A bandeira sob a qual eu agora vivo, a minha identidade visível para o mundo, é o amor que ele tem por mim. Isso responde à sua pergunta sobre a pressão. A pressão existe, mas a segurança vem dessa declaração. Sabe, eu sempre li a frase seguinte como puro drama poético, mas agora ela faz muito mais sentido. Logo depois dessa declaração pública, ela diz: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Parece uma reação física quase, de fraqueza, essa intensidade toda. É exatamente isso. É a expressão da força avassaladora da paixão e do compromisso. O evento é tão grandioso, a emoção é tão forte, que ela se sente fisicamente esgotada, doente de amor. E o que é maravilhoso é a resposta a essa vulnerabilidade. O texto não a deixa desfalecendo. Imediatamente, ela descreve a solução. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. A conexão é direta. Não é só paixão que a faz desfalecer. É uma paixão que encontra um porto seguro. O abraço dele é a resposta literal para a fraqueza dela. Perfeito. É a imagem clássica da proteção, do cuidado terno, da segurança completa. Ele a envolve, a sustenta fisicamente em sua vulnerabilidade emocional. Isso mostra que o amor deles não é só celebração pública, é também cuidado íntimo. E depois desse momento de intimidade e segurança, a energia muda completamente. De repente, não é mais sobre quietude, mas sobre uma chegada cheia de energia, quase explosiva. Sim, a noiva diz: ouço a voz do meu amado. Ei-lo aí que vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. Ele é comparado a um gamo, uma gazela jovem. São animais conhecidos pela velocidade, agilidade, energia. Não há hesitação na chegada dele. Ele vem com entusiasmo, superando qualquer obstáculo. Essa imagem de um amor que supera obstáculos com alegria é fantástica. Ele não se arrasta, ele salta. E ele não chega em silêncio, ele chega com um convite, certo? Sim, e o convite é o coração dessa sessão. Ele a vê e diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno. A chuva cessou e se foi. Ele a chama para uma nova estação. A primavera chegou, com flores, canto dos pássaros. Essa mudança de estações é uma imagem muito poderosa. O inverno pode significar tantas coisas: solidão, dificuldade, um tempo de espera. O que você acha que ele está realmente convidando a deixar para trás quando diz que o inverno passou? Eu acho que pode ser as duas coisas. Pode ser uma referência a uma dificuldade específica que eles superaram, um tempo de separação, mas de forma mais ampla, pode ser sobre a própria evolução do relacionamento. Todo amor tem seus invernos, suas fases de dormência. O convite dele é um chamado para emergir dessa fase e entrar juntos num tempo de florescimento visível, de vida nova. É ele dizendo: o nosso tempo de florescer é agora. Deixa o passado para trás e vem viver isso comigo. Mas isso é fascinante. Mesmo nesse cenário de primavera perfeita, quando tudo parece ideal, surge um aviso. Um chamado à ação um tanto inesperado. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas. O que são essas raposinhas? Essa é uma das passagens mais práticas e sábias de todo o livro. As notas de estudo são muito claras aqui. As raposas, especialmente as raposinhas, os filhotes, não são grandes predadores. Elas não destroem a vinha pela força bruta. Elas são pequenas, sorrateiras e mordiscam os brotos tenros, as flores. Elas arruinam a colheita de forma sutil. É interessante que o texto use raposinhas no diminutivo. Parece que o perigo não está numa grande crise. Exato.
mas em coisas que a gente ignora por serem pequenas demais. É aí que mora o perigo, na negligência do dia a dia. Exatamente. As raposinhas são as pequenas ameaças, as pequenas irritações que não são resolvidas, as críticas sutis, a falta de comunicação. São os problemas que isoladamente parecem inofensivos. Mas o texto nos alerta que o momento de maior perigo para essas raposinhas é justamente quando as vinhas estão em flor. Ou seja, quando o relacionamento está no seu momento mais belo, mais promissor e, portanto, mais vulnerável. É um chamado à vigilância. Isso me lembra de como os casais às vezes dizem que não foi uma grande briga que os separou, mas 1000 pequenos cortes. As raposinhas são esses pequenos cortes. É uma sabedoria muito prática no meio de tanta poesia. E falando em equilíbrio, o texto introduz outra ideia que parece um freio de mão no meio de toda essa paixão. Não acordeis nem desperteis o amor até que queira. Por que colocar os freios tão de repente? Essa frase que se repete no livro é talvez a chave para entender a maturidade desse relacionamento. É um apelo solene, um juramento que a noiva parece fazer às filhas de Jerusalém, à comunidade. É o reconhecimento de que o amor romântico, essa força que a faz desfalecer, é poderoso demais para ser manipulado, forçado ou apressado. Isso é tão contraintuitivo para a nossa cultura, que vive de gratificação instantânea. A gente quer tudo para ontem. E aqui o texto diz: calma, deixa o amor seguir o seu próprio tempo. Exatamente. É uma demonstração de sabedoria profunda. Tentar forçar a intimidade antes do tempo é como tentar forçar uma flor a desabrochar. Você só vai rasgar as pétalas. Essa advertência é o contrapeso perfeito para a intensidade da paixão que eles sentem. Eles sentem tudo de forma avassaladora, mas escolhem agir com sabedoria e paciência. Então, temos essa jornada. A valorização mútua, a coragem de tornar o amor público, o convite para crescer, a vigilância contra os pequenos problemas e a sabedoria de não apressar as coisas. Tudo isso parece culminar na declaração que é o coração de todo o capítulo, se não do livro todo. Sem dúvida. A declaração: o meu amado é meu e eu sou dele. Simples, direta e absoluta. Essa frase é a âncora que segura todo o resto. É a expressão máxima de segurança, de pertencimento mútuo. Por que você diz que ela é a âncora? Porque é essa certeza fundamental que permite que todo o resto exista de forma saudável. É porque ela sabe, sem sombra de dúvida, que ele é meu e eu sou dele, que ela pode se permitir desfalecer de amor. Ela pode ser vulnerável porque sabe que o abraço dele a sustentará. É por causa dessa segurança que eles podem, juntos, caçar as raposinhas, pois estão no mesmo time, protegendo algo que é nosso. E o mais importante é essa certeza do pertencimento que lhes dá a força para serem pacientes. Eles não precisam apressar nada, porque já se pertencem. O vínculo já é seguro. Que análise incrível de um único capítulo. Partimos da pergunta sobre a tensão entre paixão e paciência, e o texto nos mostrou que não é uma escolha entre um e outro. Pelo contrário, a segurança do pertencimento mútuo é o que permite que a paixão floresça sem ser destrutiva e que a paciência seja exercida sem se tornar frieza. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, que volta à nossa questão inicial. O texto equilibra um desejo intenso, quase urgente, simbolizado pelo amado que vem saltando sobre os montes, com o chamado profundo à paciência e ao tempo certo. Isso nos faz pensar, em um mundo que cada vez mais valoriza a velocidade, a gratificação instantânea, como podemos nós cultivar um amor que seja ao mesmo tempo apaixonado e enérgico, e ainda assim sábio e paciente o suficiente para não despertar o amor até que queira? Como nutrir essas duas virtudes aparentemente opostas? Uma reflexão profunda e muito necessária. Que Deus abençoe a todos.